Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui para ministrar a palavra. Confesso com os irmãos que estou um pouco temeroso porque não sei, a penúltima pregação, a irmã iniciou a mensagem. Foi isso mesmo. Ela iniciou ministrando que nós, quando estudamos, recebemos de Deus, Ele passa por nós primeiro, né? Então nós somos ministrados primeiramente, para depois você quer ser ministrado. Como todos sabem, minha esposa, a professora Ludmila, não está presente aos cultos pelo fato da minha filhinha ter nascido, recém-nascida. Então ela ainda está em um período de resguardo. Eu ia falar aqui outra palavra, mas ela falou a palavra certa. Resguardo. Por isso os irmãos notam a ausência dela. Mas eu louvo a Deus porque está tudo bem. Ela está bem, a criança está bem, Isabel. E logo os irmãos podem estar visitando, tá? Pode ficar à vontade. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, em Atos, capítulo 9. É difícil pregar quando o irmão Vanilson dá a palavra de oferta aqui. Muito bem. Atos, capítulo 9. Vamos falar um pouco de uma pessoa que foi muito importante e muito conhecida no Novo Testamento, que é o apóstolo Paulo. Mas aqui no capítulo 9 em específico, se trata da conversão de Paulo. Amém? Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vamos começar a leitura. Peço aos irmãos que logo após a leitura fiquem com sua Bíblia aberta. Aleluia. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos, foi ao sumo sacerdote. Foi aonde? Sumo sacerdote. Aonde? Sumo sacerdote. E pediu-lhes carta para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz, brilhou uma luz do céu ao seu redor. Amém. E ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhes o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. Pai, te louvamos mais uma vez pela tua palavra. Pai, somos dependentes dela. Somos dependentes de ti nessa noite. Pai, que somente o Senhor seja o centro, somente o Senhor fale. Pai, que todo eu caia por terra. Pai, que todo levante na mente possa também cair por terra. Pai, que a tua palavra tenha um encontro com vidas aqui nessa noite. Pai, que ela tenha um alvo e que ela não saia daqui vazia. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Todos aqui conhecem a história de Saulo ou Paulo. Algum tempo atrás eu confesso que, por não ter uma leitura mais tímida com a palavra, eu falava que Paulo teve um nome trocado de Saulo para Paulo, que
Deus trocou o nome de Saulo para Paulo. E muitas das vezes, até creio que alguns irmãos ainda pensam dessa forma. Mas na verdade, quem já estudou sabe que Paulo ele tinha uma dupla cidadania, judeu e romano. E por isso, depois de algum tempo, logo após a sua conversão, ele começou a ter o nome de Paulo, até pelas suas viagens, que foi necessário. Mas todos aqui conhecem a trajetória de Saulo antes da sua conversão. E nós sabemos que Saulo foi um camarada terrível para os gentios. Saulo ele foi um dos maiores perseguidores do Novo Testamento. Eu disse que Saulo foi um dos maiores perseguidores do Novo Testamento. E quando nós olhamos o nascimento de Saulo, ou Paulo, vou chamar ele de Paulo porque Paulo é mais fácil de falar. Paulo. Ele tem, pelos historiadores, o ano de nascido de Paulo foi ano 5 a 10, mais ou menos nesse tempo. Então, possivelmente, Paulo, ele esteve estudando quando Jesus estava em seu ministério. Jesus estava crescendo, ele apareceu aos 30, só que Paulo já estava lá. Paulo estava estudando, creio eu, e com um camarada bem instruído, que era Gamaliel. Abra sua Bíblia comigo em Atos 22. Diz assim, versículo 3. Paulo falando, eu verdadeiramente sou um homem judeu, nascido em Tarso, uma cidade da Cilícia, mas criado nessa cidade aos pés de Gamaliel, um sacerdote, que instruiu Paulo, que direcionou Paulo. Então Paulo ele era um homem judeu, e sua crença era o judaísmo. Automaticamente, quando nós olhamos para Paulo, nós vemos a sua trajetória, nós falamos num contexto geral e falamos assim, como que esse camarada, sendo judeu, praticava tais crimes? Porque na verdade, quando nós olhamos isso, nós estamos olhando aos nossos olhos. Mas Paulo, quando nós olhamos a crença dos judeus, Paulo estava caminhando com a sua convicção de que estava certo. Na convicção de Paulo, ele trabalhava para o reino. E talvez vocês fiquem pasmados com isso, mas sim, ele trabalhava achando que estava fazendo pelo Altíssimo, por Deus. Ele achava que pegando aquelas pessoas, os gentios que falavam acerca de Jesus e trazia aos pés do sumo sacerdote para ser castigados, muitas das vezes ser chicoteados, muitas das vezes ser apedrejados. Assim foi com Estevão. Na mentalidade de Paulo ou Saulo, ele estava corretíssimo, ele estava trabalhando seriamente. E pensa num cara doutrinado, era Paulo. Não acha que Paulo, por ser esse homem cruel, um soldado romano, ele não era zeloso, não. A palavra de Deus lá em Gálatas 1, antes de Efésios, Gálatas 1, no versículo 13, diz assim: porque ouvistes minhas conversas anteriores sobre quanto eu vivia no judaísmo, como excessivamente eu perseguia a igreja de Deus e a assolava, superava na religião judaica a muito dos meus companheiros
na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meu pai. Então Paulo, ele caminhava seriamente à risca no costume judeu. Não tinha meio termo com Paulo. Ou ele acreditava na Torá seriamente, ou ele não fazia nada. E pelos relatos, se você fosse pego pregando o Evangelho de Cristo, era pego. E eu tenho por mim que, olhando todo o contexto, Paulo, ele era o cara que fazia o trabalho sujo do sumo sacerdote. Vamos colocar assim. Porque se aos nossos olhos era errado, então Paulo fazia um trabalho sujo para os líderes religiosos. E quando nós lemos na passagem de Paulo, nós percebemos que ele vai até o sumo sacerdote e pede uma carta. Olha, eu preciso de uma carta para me ir até Damasco, para pegar, prender pessoas deste evangelho. Paulo, ele sai em uma missão totalmente visando e aterrorizando o povo de Deus. Só que no meio da trajetória, quase chegando em Damasco, Paulo tem um encontro. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: Paulo teve um encontro. Mas diga com convicção: Paulo teve um encontro. E na convicção dele, queridos, eu estou falando isso, mas muitas das vezes, nós, na nossa mentalidade, achamos que estamos adorando ao Altíssimo. Pare para pensar um pouco. Se de tudo que Paulo fazia acerca do cristianismo, não, do judaísmo, acerca do que ele acreditava, se Cristo não estava lá, quem estava? Se Cristo não estava operando nas suas ações, quem estava? E tudo começou em Jesus. Na verdade, João Batista já começou ali, pregando o Evangelho. E pouco tempo depois ele foi decapitado. Mas Jesus vem trazendo um Evangelho. E ele diz: olha, eu não vim abolir a lei, mas eu vim cumpri-la. O problema não era a questão da lei, o problema era que eles não conseguiam compreender na sua totalidade a lei. Por isso que Jesus, quando a mulher é adúltera, ela é pega em adultério, os judeus eles chegam para ele: é necessário apedrejá-la, porque a lei de Moisés diz isso, a lei fala isso. Pastor Altrão, ele trouxe uma mensagem magnífica. Muitos estão se assentando no trono de Moisés. Jesus, ele vai falar para os fariseus: olha, vocês se assentam no trono de Moisés, que era um lugar de julgamento. E foi assim muito tempo. E Jesus entra no meio: olha, dentre vós, entre vocês, aquele que entre vós não tiver nenhum pecado, porque Jesus vai começar a estreitar as coisas. Não basta você adulterar. Se você pelo menos cogitar no seu pensamento, você já está adulterando. O Jesus, ele vai trazer um pensamento mais profundo do que eles achavam que era. Então muitas das vezes nós caminhamos achando que estamos exaltando, achando que Jesus tem um trono na nossa mentalidade, mas não tem nada disso. E Jesus está observando as nossas vidas, observando a nossa caminhada, até o dia que verdadeiramente ele encontra Paulo. E ali sim será um encontro verdadeiro. E a primeira coisa que acontece é uma luz. A Bíblia
com a luz do céu muito grande. Lá em Atos, no capítulo 22, se você perceber, lá ele vai dar um detalhe que aqui não deu, que era o tempo. Lá ele fala que era por volta de meio-dia. Agora, como na luz do sol, uma luz que era maior que a luz do sol fez com que Paulo caísse por terra no dia. Você talvez observar uma luz à noite, você fala, nossa, que luz forte. Mas uma luz sobressair a luz do sol tem que ser uma luz muito grande, a ponto das pessoas que estavam com Paulo ficarem temerosas. E Paulo cai por terra. E o interessante, queridos, que luz, ela foi feita para iluminar, não foi para cegar. Eu estou falando errado ou certo? Mas a palavra está errada. Porque quando Cristo ele cega Paulo com a luz, a Bíblia fala que ele cai cego. Naquele momento Paulo, ele como é que eu posso dizer? A visão dele do mundo, a visão dele do que ele via, paralisa. E a única coisa que ele conseguia enxergar era dentro dele. A única coisa que Paulo conseguia enxergar naquele momento era ele mesmo. E Jesus faz isso. Jesus, quando ele entra aqui, a única coisa que ele te faz enxergar é você mesmo. Glória a Deus. A única coisa que te faz enxergar dentro de você é quando você está cego para o mundo, não conseguindo enxergar nada do mundo, aí você consegue enxergar para si mesmo. A luz faz isso. A luz faz isso. Nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus, segundo escreveu Mateus, no Sermão da Montanha, no capítulo 5, quando Jesus está falando, pessoal, olha, a multidão ao redor, Jesus vai dando umas diretrizes, ele vai falando acerca do Evangelho, e ali está uma lição para cada um de nós. Quando você lê o Sermão da Montanha, você consegue ter uma direção do que é o Evangelho. E Jesus ali vai falar assim, olha, chega uma parte que ele fala, olha, você precisa ser salvo. Interessante que ele não estava somente falando para pessoas desconhecidas da palavra. Ali tinha várias pessoas, ali tinha várias crenças religiosas. Tudo quanto é eu, os fariseus, judeus, estava tudo ali. E eles ouvindo aquele sermão do monte, Jesus vai falar assim, olha, vocês precisam ser sal. E se você não ter a qualidade que o sal tem, de nada presta. Ele começa ali, antes de falar da luz, ele fala sobre o sal. E o sal tem uma finalidade. Sim, o sal tem uma finalidade. Talvez você olhe para o sal só salga. Qual outra finalidade que o sal faz? A não ser salgar, conservar. Glória a Deus por isso. Então não conserva. Isso, antigamente o povo fazia isso. Só que, para quem é fã de carne, se eu colocar aqui uma 100, uma picanha, uma alcatra, ou um contrafilé, sem sal, sem nada, tem algum sentido para vocês? Dá algum sabor? E se eu colocar sal? Correto. Mas sabe qual é a finalidade? Trazer sentido. O sal, ele traz sentido. Com o sal você consegue sentir o que você está comendo. Assim Jesus está falando, olha, vocês precisam trazer sentido para o mundo. Vocês precisam trazer esse sentido que o mundo não tem, as pessoas não têm. É esse sal que Jesus estava falando, trazer sentido. Aí ele vai falar, olha, vocês precisam ser luz. Glória a Deus. Aí muitos vão falar assim, eu sou luz, você não é nada.
Você não é nada. Porque Jesus vai falar só, Jesus vai falar, eu sou a luz do mundo. Agora, nós podemos dizer que nós somos portadores da luz. Deixa eu falar novamente. Eu quero dizer que nós somos portadores da luz. Porque o que diferencia um de outro não é se a luz está. Não, a luz é a mesma. O centro é Cristo. Mas, Edneide, quando você ilumina, porque Jesus vai falar, olha, vós sois a luz do mundo. Eu quero parar nesse contexto aqui, que foi onde o Senhor ministrou. Vós sois a luz do mundo. Mundo aqui, querido, não é território. Jesus não estava falando do mundo território. Mundo pessoa. Não é sistema, mundo sistema, é mundo pessoa. E quando nós somos a luz dessa pessoa, aquilo que está em nós ilumina aquela pessoa. Mas não o caminho, porque o caminho que ilumina é a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o que está iluminando é aquilo que está em nós. O Espírito é aquele que testifica, e é ele que ilumina a pessoa. Então automaticamente, quando aquela pessoa tem a luz sobre ela, ela consegue enxergar ela mesma. Ela não consegue enxergar outra coisa. Lembra da dracma perdida? O que a mulher faz? A passagem que Jesus vai falar, fala assim, olha, existe uma mulher, e qual mulher que não perdendo uma dracma, não sai a procurar, e acendendo uma, aonde que ela está? Dentro de casa. E o que ela perdeu? Algo de valor. Então ela não está com a luz do lado de fora procurando, ela está com a luz do lado de dentro. Então a luz é aquela que ilumina a sua vida. E automaticamente Paulo, quando ele tem aquela visão daquela luz, ele começa a enxergar ele mesmo. E a maior decepção de Paulo, é quando ele pergunta, Senhor, é você mesmo? Ele vai falar assim, olha, e caindo ele em terra, ouviu uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina uma pessoa que estava ali, querido, a maior parte de sua vida estudando. Foi Paulo. Após esse estudo, ele começa a trabalhar para o sumo sacerdote, a prol do reino, no caso, na cabeça, na mentalidade dos judeus, dos judaísmos. Aí imagina ele recebendo esta pergunta do Criador, de Jesus, aquele que ele estudou, pensa comigo, aquele que ele estudou a vida toda, aquele que ele achava que estava trabalhando a vida toda, aquele que ele achava que estava fazendo a coisa certa. Aí Jesus, o autor e consumador da fé, o Altíssimo, chega para ele e fala, Paulo, Saulo, por que me persegues? Ali com certeza passa um filme na vida de Saulo. Falei, gente, para quem que eu estava trabalhando esse tempo todo, se não foi para Jesus? Para quem que eu estive trabalhando esse tempo todo, se não foi para aquele que eu vi? Paulo, ele teve um confronto direto com Jesus, e naquele momento ele cai por terra, e quando Jesus fala, por que me persegues? A missão de Paulo para ir para Damasco era pegar aqueles que falavam de Cristo, porque era uma blasfêmia. Jesus para os judeus era blasfêmia. Quando Jesus fala assim, olha, aquele que não beber do meu sangue e comer do meu corpo não tem parte comigo. Blasfêmia. Vocês acham que eles ficaram felizes? Não. Paulo tinha prazer nisso. Saulo tinha prazer nisso.
realmente o que nós estamos fazendo é a coisa certa, se realmente nós estamos no caminho certo. Porque para Paulo ele estava no caminho certo para fazer a coisa certa. Mas quando Jesus entra assim, ele fala: olha, você está no caminho errado e para fazer a coisa errada. E ali, querido, como é que eu posso dizer? É uma viravolta, é uma metanoia na vida de Paulo. O mais interessante agora, que Paulo, ele olha para aquela situação: e agora? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Olha, continua a sua trajetória. Então lá eu vou falar com você. Aí Jesus, o Pai, chega em visão para Ananias, sacerdote da época. Olha só, Ananias, um camarada aí. Quem, Senhor? Quem? Saulo. O mais interessante é que Ananias, ele começa a pregar para o Senhor. Sabe o que é pregar para o Senhor? Eu já vi alguém testificar. Quando nós olhamos a história de Jó, Deus, ele testifica de Jó. Quando Satanás chega para o Senhor, para Deus, o próprio Deus fala assim: olha, você tem visto o meu servo Jó, homem justo? Deus estava testificando na vida de Jó. Mas Ananias, ele fala o contrário. Fala assim: Senhor, você sabe quem é esse camarada? É interessante, é rir. Você sabe quem é esse cara? Esse cara é um dos maiores perseguidores da igreja. Ananias, você vai ter um ponto comigo. Quem que era Ananias? Era um homem centrado na fé de Cristo. É um homem, a igreja. Vamos representar Ananias como a igreja. O Senhor diz: Ananias, você vai e encontra Saulo. Senhor, mas você conhece esse cara? Você sabe quem que ele é? Você sabe o que ele fez? Você sabe o que ele está fazendo? Você sabe a trajetória desse cara? Ananias, vai que encontra Saulo de Tarso. O Senhor já deu uma ordem. Sabe o que muitas das vezes acontece? A igreja tem sido um pedágio para o céu. Pedágio. E ainda em um julgamento, você ainda tem coragem de falar assim: aquele fulano ali, ele não vai para o céu, não. Aquele camarada ali não. Senhor, mas não, aquele lá tem condição nenhuma de ir para o céu. Quem aqui lembra da história do filho pródigo? Eu preciso falar isso aqui. Vamos abrir nossa Bíblia. Lá em Lucas, capítulo 15. Não está escrito, não tem nada disso não, né? O pastor ministrou sobre o filho de figura. Só quando nós olhamos para a história da parábola, nós temos 3 parábolas, o pastor bem ministrou para as nossas vidas. A parábola das ovelhas, a parábola da dracma, do filho pródigo. Nós vemos 3 momentos ali. Um fala de ovelha, fala de um animal irracional, fala de bens materiais, que é moeda, e fala de filho, homem, carne. Mas qual que era o público de Jesus naquele momento? Lá no versículo 1 diz assim: e então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. O primeiro público de Jesus eram os publicanos. No segundo ele diz: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus ele vai trazer 3 parábolas. A primeira parábola
Ele vai falar de um pastor que vai atrás de uma ovelha. Ele vai falar diretamente com os fariseus. Diretamente. Depois ele vai trazer a parábola da dracma. Vai falar de bem, de valor. Automaticamente ele vai falar com os publicanos, pecadores, pessoas sem moral, pessoas imoral, que não ligavam para a religião. Mas na terceira ele vai falar algo interessante, que é sobre um pai que tinha 2 filhos. Ali ele vai abranger para os 2 cenários, que ambos os cenários, principalmente os judeus, quando se trata de pai, eles ficavam atentos. Imagina Jesus, pessoal, agora vamos falar para a terceira parábola, que é a parábola do pai que tinha 2 filhos. Ali eu tenho certeza que eles ficaram mais atentos. E quando a Bíblia fala que o primeiro filho, o mais novo, ele pega e pede o pai a herança e vai. Todos conhecem a história. Ali ele vive uma vida dissoluta, vida com meretrizes. Ali se tratava, ali quem Jesus queria tratar, automaticamente era para os publicanos e os pecadores. Ali quando Jesus ele faz essa menção dos 2 filhos, esse filho mais novo, pode-se dizer que Jesus queria tratar com os publicanos e pecadores, porque eram pessoas imorais, e tudo que o filho que saiu fez foi imoral. Para pegar a herança era necessário que o pai morresse. O pai nem morreu. E mesmo assim, o pai, pela sua bondade, ele entrega. Fala assim, olha, vou dividir aqui. Vamos supor que eu tenho 3 terras, vou fazer um cálculo tal, belezinha, de 100%, 33% é seu, vai e vive. O filho que ficou mais velho, falou, ele está indo embora, o que ele está arrumando? Mas ele foi, viveu uma vida dissoluta. A Bíblia fala que ele desejava as comidas dos porcos, os restos, e ali ficou até que ele toma a decisão, eu preciso voltar. Meu pai tem empregados, lá eu posso viver como um empregado, como um servo. A Bíblia diz que o pai que estava esperando, praticamente isso. E quando o filho volta, aqui diz que o pai sai de encontro ao filho, abraça. Aí o filho mais novo chega, pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Aqui nós enxergamos a graça de Deus, porque nunca foi por mérito. Quanto mais o filho que saiu fala, olha, eu não mereço, o pai está dizendo, olha, você merece, porque tudo que eu tenho é muito maior, e é eu quem estou te dando. A graça estava envolvendo aquele filho, mas o que estava lá dentro, quando percebeu que havia festa, quando havia, falou, opa, o que está acontecendo? Não, esse camarada, quando ele matou meu pai, ele matou a mim mesmo, porque ele recebeu a herança, não tem condição. E o pai estava entregando um anel, e o anel era sob medida. Ali é graça, ali é misericórdia, ali é a igreja, ali os fariseus. Jesus estava testificando o filho mais velho que ficou dentro de casa, que eram os fariseus, o religioso. Ele tratou as 2 classes que estavam ouvindo Jesus naquele contexto. Ele olha para o filho mais velho e fala assim, olha, vocês praticamente são esses. Uma pessoa que não tem o mérito, que não tem condição de estar aqui, vocês não querem receber. Foi isso que Ananias fez. Olha, Saulo, olha tudo que ele fez, e agora eu vou até ele vai me matar. A igreja, querido, tem feito muito isso. Julgado. Mas Cristo está abraçando. Quando nós olhamos para uma pessoa, nunca
para mim e falou assim: olha, Júlio, eu sou viciado nisso, eu sou viciado, mas eu quero consertar minha vida, eu quero parar com isso. Eu falei assim: não, você está errado. Não pare de fazer o que você tem feito, pare de ter um encontro com Jesus, porque você nunca vai conseguir, porque é carne, a carne deseja isso. Somente Deus pode livrar, somente Deus pode fazer. Não é sobre você, não é sobre nós. É o Espírito Santo, é aquele que testifica o homem do pecado, da justiça e do juízo. Somente Ele pode fazer. Não, vai lá, tem o seu momento com Deus. Eu tenho certeza que Ele trará o livramento. Sim, nós não conseguimos ver uma pessoa pregadora do Evangelho quando ela está no mundo, mas o Senhor é aquele que está lá na frente. O Senhor não está somente no hoje. Nós estamos aqui e tudo que eu falei já se tornou passado. O Senhor está lá no passado, está aqui, está lá. Por isso que nós somos considerados como os loucos. Crente é louco, porque nós não vivemos por que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Nós vivemos pelo que cremos. E pela palavra daquele que sai do trono de Deus. E ali, Paulo, ele estava tendo encontro com Deus. Todos sabem, mas a maioria, creio que a maioria sabe. Paulo foi autor de 13 livros, se não 14. Quem sabe? Mas 13 livros. Foi o maior pregador do Evangelho, se não dizer de toda a Bíblia, tirando Jesus. Claro, ele é o exemplo. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para conseguir enxergar aquelas pessoas que o Senhor coloca do nosso lado. Nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar aquela pessoa que está no mundo. E o Senhor coloca pessoas do nosso lado. Fala com essa pessoa e fala assim: não, você conhece essa? Não, o Senhor está falando. Ele será o pregador do Evangelho, ele será o ministro do Evangelho. E não é você quem vê, é eu quem estou vendo, porque eu já estou lá. Eu já estou lá. A Bíblia diz que ele foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro, ele foi amolado. Foi lá, ele estava lá. Os judeus não acreditam nisso, os judeus não acreditam no Novo Testamento, porque eles não conseguem ver a realidade de Cristo no Novo. Eles não conseguem enxergar a Torá, eles não conseguem ver Jesus, eles não enxergam Jesus, mas Ele está lá. Diga para os irmãos, para o seu lado: Ele está lá. Diga com mais convicção: Ele está lá. Ele está lá no seu futuro. Por isso nós profetizamos e cremos. Ele está lá. Fique sobre seus pés. O Senhor tem confiado pessoas. O ministério de Paulo foi extraordinário. Quando nós olhamos Paulo falando sobre a ceia, Paulo, ele não viveu com Cristo, ele não participou da ceia com Cristo, ele não partiu o pão com Cristo, assim como fez os discípulos, mas foi o camarada que mais trouxe exemplo da mesa, foi o camarada que trouxe mais exemplo do partir do pão e da ceia. Mas se nós, com o nosso achômetro, paralisarmos o ministério a qual o Senhor tem confiado na pessoa do nosso lado, nós sim daremos conta dessa pessoa. Se o Senhor está falando, vai lá e fala, você precisa tomar posição e ir lá falar, porque nós não trabalhamos pelo que nós vemos. Eu vou dizer novamente: nós não trabalhamos pelo que nós vemos. E se nós começarmos a trabalhar pelo que nós vemos, nós vamos ser como Saulo. Saulo foi uma
maior perseguidor, porque ele trabalhou pelo que via. A vida toda ele trabalhou pelo que via. Mas a partir do momento do encontro com Deus, ele começou a trabalhar pelo que ele não via. Através da fé, porque Cristo é o nosso autor e Ele é o fundador da nossa fé. E foi por Ele que Paulo começou a caminhar. Foi por Ele que Paulo agora começa a caminhar. Paulo ele ficou, depois disso, no deserto. A Bíblia fala que Paulo ele tinha um espinho. E por 3 vezes ele orou a Deus para que fosse retirado. O Senhor fala assim: olha, Paulo, a minha graça, ela te basta. E talvez eu tenha como entendimento, através da palavra, que esse espinho foi tudo aquilo que Paulo fez, as mortes que ele trazia consigo na mente, antes da conversão. Outros estudiosos vão falar outras coisas, mas eu prefiro ficar com essa visão. E Saulo agora está pregando o Evangelho. O maior pregador do Evangelho. Diga para o irmão que está do teu lado: você vai ser o maior pregador do Evangelho. Sem convicção, querido, isso somente foi uma fala. Mas agora com fé, sem olhar para a pessoa, mas crendo. Diga para o irmão que está do seu lado: você será o maior